Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel para com nossas vidas. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao qual escreveu, Mateus capítulo 24, diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Essa está certa. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando será estas coisas, e que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque viste que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então hão de entregar para serdes atormentado, matar-vos-ão reis aleluias, e sereis odiados de todas as gentes por causa do seu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muito. Por se multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, igreja? Toma teus assentos, glorifique e exalta o nome santo do Senhor. Amada igreja, aleluia. Deus, Ele é fiel e verdadeiro para com a minha vida e para com a tua vida. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Aleluia, amada igreja do Senhor. Jesus Cristo preocupado, aleluia, da perda, aleluia, da minha alma e da tua alma. O Senhor, Ele começa a exortar os teus discípulos, aleluia, quando eles começaram a mostrar para Jesus a estrutura do templo, da construção de Israel. A palavra vai dizer que aquele templo foi construído em uma certa glória, aleluia, porque a palavra do Senhor vai dizer que aquela casa que foi construída, chamada casa de oração, escolhida por Deus, a palavra vai dizer que Deus diz que Ele escolheu, aleluia, Ele edificou e santificou a casa, aleluia. A palavra do Senhor vai nos relatar que ali estaria posto os olhos do Senhor fixados naquela casa e os teus ouvidos para ouvir as orações daquele lugar. E a palavra do Senhor vai nos relatar em 2 Crônicas, aleluia, no capítulo 7, Salomão, quando ele estava de joelho, orando junto com os anciãos, aleluia, e quando começaram a entoar o nome do Senhor, a casa encheu de uma tremenda glória, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que o povo não podia manter-se de pé, todos, aleluia, e muitos não podiam entrar na casa por causa da glória do Senhor. Amada igreja do Senhor, e aquela casa foi construída com muito ouro, com muita prata, aleluia, era muito tesouros nas colunas, no altar, nas paredes, aleluia, nas vasilhas, tudo havia ouro, e eles resplandeciam a glória em teu coração pela beleza da estrutura, por como ela foi construída, elevava os teus corações e aos teus olhos a transformação daquele templo. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, toda vez que
que Israel pecava contra o Senhor. Aleluia. Ouro era tirado daquele templo, tesouro era arrancado daquele lugar, e aquilo que fascinava os corações, a luxúria, a beleza do lugar, a riqueza do templo, aos poucos foi arrancado. Aleluia. De dentro daquele templo chegou o tempo, aleluia, que os caldeus, aleluia, entrou naquele lugar, ainda quando o rei Zedequias era rei naquela cidade. A palavra do Senhor vai dizer, por ordem de Nabucodonosor, aleluia, ele entrou, o templo foi queimado, porta derrubada, casa destruída. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, a presença do Senhor e os olhos do Senhor estavam fixos para oração naquele lugar. Mas quando deixaram de orar, quando deixaram de buscar, quando deixaram de obedecer, aleluia, a glória não estava no ouro, a glória não estava na prata, a glória não estava nos metal, aleluia, mas estaria sobre a vida daquele que buscasse ao Senhor com retidão. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que muitos naquele tempo, depois de ter visto esta casa com uma glória que foi destruída, a palavra do Senhor vai dizer que Deus envia o aleluia extra para vir edificar aquela cidade, aqueles muros, aquele templo. Depois vem Neemias para restaurar aquele templo. Mas a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que o profeta, ele já dizia, aleluia, a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Aleluia, amada igreja do Senhor. Mas eles não entenderam que a glória que o Senhor mandou o profeta profetizar, aleluia, não estava nas paredes, na riqueza, no templo, mas esta glória ia estar sobre Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer, estes homens vieram, edificaram a casa, aleluia, de oração, o templo novamente estava de pé, os muros edificados, nada impediu daquela cidade estar preparada, daquele povo estar dentro de um templo para esperar Jesus, para esperar a glória que ia entrar na segunda casa, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer, a casa estava pronta, as paredes de Jerusalém do muro estavam de pé, mas a palavra do Senhor vai dizer, agora Jesus está lá, e os discípulos todos felizes, maravilhados pela estrutura daquele templo, esqueceu que a glória maior estava do teu lado. Aleluia, quanto não tem esquecido da glória do Senhor, de buscar a verdadeira glória na casa, de ser cheio, revestido da glória. Mundo se preocupa em revestir cadeira, em revestir banco, em preparar aleluia, em preparar o templo da igreja, em colocar coisas por toda parte, mas não esquece, igreja, que o principal do templo é o templo da habitação do Espírito Santo. Aleluia, os homens estão maravilhados com as aparências do templo, mas Jesus está preocupado com a aparência do teu coração, do teu pensamento. Aleluia, e Jesus vai começar a trazer para o teu discípulo e para mim, para ti, aleluia, que o que está no templo, aleluia, chamado casa de oração, não é tão glorioso como a glória da segunda casa dentro do teu coração. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, os discípulos maravilhados, quantos estão maravilhados
igreja, aleluia, eu estava no evangelismo, aleluia, com umas irmãs que me chamou, e de repente, amada igreja, ali nesta praça, Deus, ele me direciona aqueles homens, eu começo a falar de Jesus, orei pela vida deles, aleluia, antes de sair, tirou outro do outro lado que diz, ei, vem aqui, eu fui até a ele, e ele disse, eu servia Jesus, mas estou desviado, e eu comecei a dizer, não existe ex-cristão, uma vez que ele continua sendo, você apenas caiu, mas eu conheço um Deus, que ele diz que toma pela mão, e não tema que ele é contigo, e aquele homem começou a chorar, ele disse, mas eu queria voltar para a igreja, eu queria me levantar, mas não tenho força. Eu digo, tu tem força, porque quem diz que te toma pela mão, ele te dá força, tu crê nisso, aleluia. E aquele homem disse, eu creio que Deus pode fazer isso, e ele disse, eu quero voltar para Jesus hoje, aleluia, hoje eu quero voltar. Eu falei para ele, sim, certo, tu volta para Jesus, mas ele disse, eu quero congregar hoje, eu quero entrar na igreja, aleluia. E eu disse, tu vai entrar, aleluia. E Jesus me lembrou da igreja da praça. Jesus disse, leva lá, toma ele pela mão. Eu peguei na mão deste homem e saí. Quando eu cheguei na igreja aqui da praça, Deus santo e poderoso, aleluia, aquele homem do porteiro, ele estava com álcool, ele olhou para mim, para o homem que estava do meu lado, e apenas tem álcool na nossa mão, ele quis jogar, mas eu disse, ei, Deus mandou trazer ele aqui, e ele vai entrar, porque Deus quer ele aqui. Ele nem abriu a porta, eu empurrei a porta, entrei com aquele homem, eu ia colocar ele no fundo, Jesus me disse, coloca lá na frente, arremanda Rafa, Espírito Santo de Deus, e eu caminhei com ele até a frente da igreja, coloquei aquele homem sentado na segunda fileira da frente, e saí. Quando eu saí, cheguei na porta, aquele homem olhou para mim e disse, eu falei, moço, olha aqui, quando o teu pastor chegar, tu vai dizer para ele, Deus enviou a alma, aleluia, e não é para deixar ele sair daqui da mesma maneira, aleluia, e não põe para fora. E ele olhou assim, mas o pastor não vem, aleluia. Eu falei, não tem presbítero não. Ele disse, ele também não vem. Eu falei, não tem missionária não. Ele disse, mas eu não sei se ela vai fazer. Eu falei, ei, cadê o diácono da igreja? Cadê o diácono da igreja? Para orar por ele, para ele se converter, voltar ao Senhor e congregar aqui. Ele disse, eu não sei. Eu falei, mas Deus sabe. Ele mandou ele para aqui. Ele disse, então cuida, aleluia. A missionária já vinha de lá de dentro com tanta raiva, com tanto ódio. Eu disse para o homem, o Senhor fica aqui orando, aleluia. E aquele homem ficou orando em voz alta, chorando, clamando. Ela veio com tanta raiva que até tropeçou e escorregou, e veio dizer comigo, pera aí. Eu falei, Pai do Senhor, missionária. E ela disse, você tem que entrar e ficar lá tomando conta dele, de joelho orando. Eu falei, tu tá aí dentro, eu estou buscando essa alma. E Jesus disse que é para ele ficar aí. Ela disse, mas você tem que ficar. Eu falei, não, Jesus mandou buscar. Quem cuida é vocês que estão aí dentro. Deus santo e poderoso. Ela olhou para mim e ele disse, paz do Senhor, virou as costas, fechou a porta. Aleluia, sabe por que a igreja era coxuata. O bêbado não podia encostar. O homem era presbítero, estava tanto tempo desviado, mas naquele dia o Senhor disse, eu mudo a tua história, a tua vida, aleluia. E eu criei, entrei naquele lugar, e eu creio que ele não fica ali, mas Deus põe outra, e ele continuará de pé. Mas a corrupção, a dureza de ver apenas o templo, adorar somente o templo, está matando o crente, está matando o crente, está corrompendo o crente, está levando o crente para o inferno. E Jesus está dizendo, volta ao primeiro amor, de onde caíste, lembra? Aleluia.
Aleluia. O homem não me deu nem mais paz do Senhor. Eu saí feliz, falei: Jesus, eu estou feliz pela vida daquele homem, pelo que o Senhor fez. Mas eu falei: Senhor, tem misericórdia das pessoas que congregam nesta igreja. Aleluia. O que vale uma cadeira, aleluia, qualquer uma igreja pequena. O crente pode estar desviado e bebo, pode vir a prostituta, pode vir tomando, aleluia, mas quem tem amor, pega ele, põe na cadeira, abraça ele, aleluia, porque há amor de Deus. Aleluia. E a minha alma ficou triste pela ação do crente. Por isso, igreja, a palavra do Senhor, voltando para a palavra, aleluias, a palavra do Senhor vai dizer que o discípulo estava apenas maravilhado com o templo. Não se maravilha com o templo. Você pode querer buscar o templo, buscar a igreja grande, a igreja bonita, a igreja cheia de gente, mas Jesus está aonde tem adorador. Jesus vai estar onde tem os que buscam, onde tem os fiéis. Aleluia. A palavra do Senhor é fiel para mim enquanto a vida. Aleluias. E Jesus vai dizer para eles, aleluias, que ali não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derrubado. E todos estranhou, igreja. Peraí, nós estamos mostrando a beleza, a glória desta casa, e Jesus está dizendo que tudo isso será derrubado. Igreja que não tem presença cai até hoje. Ou ela vai permanecer como a igreja, aleluias, de Esmirna, Filadélfia, Tiatira, aleluias, vai ficar como as igrejas de Apocalipse. Mas todo mundo quer ser a igreja de Filadélfia. Ai, Deus santo e poderoso. A igreja de Filadélfia não estava em um templo glorioso, em um templo cheio de ouro e de prata. Aleluia, era a igreja humilde, simples e criticada pelos crentes que tinha, aleluia, apenas financeiramente mais pobre, miseráveis e nu, aleluia, que dizia que não tinha tudo e não precisava de nada. Nós estamos vivendo estas mesmas igrejas. Por isso, igreja, o Senhor vai derrubar os templos, aleluia, que está apenas de aparência de pé, porque aquele templo estava apenas de aparência em pé. Quando a glória verdadeira entrou, ninguém conheceu. Aleluia. O povo hoje em dia está preocupado com barulho, está preocupado com batida de pé. Mas Jesus está preocupado com a tua vestimenta. Jesus está preocupado com as tuas armaduras celestiais. Ele está preocupado com a tua consciência sã. Aleluia. E Jesus começa a mostrar para o discípulo, dizendo que tudo aquilo seria desfeito. E os discípulos olhando para Jesus, a palavra diz, depois Jesus já está no Monte das Oliveiras, só o discípulo e ele. E eles dizem, Senhor, quando vai acontecer isso? E a palavra do Senhor vai dizer que agora Jesus começa a ensinar a crente. Jesus vai dizer que o templo de nada valia sem presença. Jesus começa a ensinar para ele dizendo, o templo será derrubado. Mas sabe por que, igreja? Jesus começa a mostrar para os teus discípulos, eles queriam saber que templo será esse. E Jesus começa a dizer, a queda da destruição deste mundo. Jesus começa a passar para ele os dias maus que viriam sobre a terra. Jesus começa a mostrar para eles que ia levantar falsos mestres, falsos, aleluias, profetas. E Jesus começa a
para os teus discípulos que estas maravilhas que os olhos deles alcançavam, tudo na terra ia se findar. Mas antes que se findasse, Jesus começa a dizer para eles: cuidado, para que vós também não sejais enganados. O Senhor Jesus Cristo, ele vai começar a despertar os teus discípulos, dizendo que surgiria falsos cristos, que surgiria falsos, aleluia, profeta, igreja do Senhor. Você, eu não sei como tu busca conhecer o falso profeta, eu não sei o que tu busca entender o que é o falso profeta, mas a Bíblia do Senhor diz: por vós, aleluia, por teus frutos conheceis a árvore. Fazei prova do Espírito. Mas a igreja do Senhor anda tão dispersa. Como ela vai fazer prova se não sabe? Como ela vai discernir o que é de Deus e o que não é de Deus se não lê a Bíblia? Nós estamos vivendo em um século, em tempo que tudo pregado é aceitável, mas a verdade é indesejável para muitos. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer: fazei provas do Espírito, se é de Deus ou se é do engano. E como você entender quem é de Deus e quem não é de Deus? Se ele prega para tu ir para o céu, se ele diz para tu que tem inferno e que tem céu, se ele diz para você que precisa de conserto, se ele prega como está escrito, sem colocar rancho, sem colocar flores, sem mudar o conteúdo da verdadeira palavra que reveste, que transforma e que liberta, este é de Deus. Mas se você vê ele, leu e fugiu do assunto, não é profeta de Deus, não é ministro de Deus. Começou só a profetizar visões que Deus deu, que falou, que vai te dar. Falso profeta, porque a verdadeira profecia já começa na palavra. Aleluia, como discernir quem é quem? Está cheio de falsos profetas pregando, enganando o povo de Deus que entra na igreja para aprender de Jesus para ir para o céu. E de repente o que é que ele encontra? Muitos enganam. Enche a cabeça, Deus vai te dar, Deus vai fazer, tem isso, tem aquilo. E a palavra já esqueceu de pregar. Não sabe nem o que tem mais escrito. Falso profeta. Aleluia. Quantos deixou de ler a Bíblia e meditar na palavra? E diz: eu pedi palavra para Deus, Ele não me deu até agora, mas de repente eu abri, um irmão cantou e é nessa palavra. Se não teve tempo com Deus, se não buscou passar tempo com Deus para aprender do Senhor a revelação, ele apenas é, aleluia, uma pessoa que busca encher ego de pessoa, não é ministro de Deus, mas palestrante daquilo que acha que é. Então, amada igreja, Jesus começa a dizer para os teus discípulos: se não fosse pelos tempos abreviados, toda carne ela não teria salvação. Mas ele disse: por causa dos escolhidos, ele disse para mim e para ti, até os escolhidos poderão ser enganados. Tu está na casa, crente? Tu está na casa, crente? Ou tu está na presença, ramanderras? Aleluia. É preciso tu estar na presença, porque quem está na presença não é enganado. Jesus disse: poderia até ser, mas ele está dizendo: eu te disse antes, para você não ser confundido, para você não ser enganado. Não sai comendo qualquer coisa que te dá, não sai comendo qualquer pregação que te diz que é.
Aleluia. Porque tem muitos crentes dizendo desse jeito: eu vou para o céu. Mas Jesus está dizendo: converte a mim, endireitai as vossas veredas diante do ermo do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus é fiel. Quem está na casa não pode ser enganado. Porque Jesus está dizendo para mim e para ti: se tu és escolhido, tu poderás ser enganado. Mas se você entender a minha palavra, discernir o que é meu e o que não é meu, tu não vai ser enganado. Tu não perderás o caminho para o reino do céu. Aleluia. Quantos crentes estão enganados? Igreja, é muitos. É muitos. Só da gente chegar e falar com Deus: Senhor, olha essa doutrina, olha como vive esse povo. Senhor, olha o que eles estão falando, o que eles estão dizendo, o que eles estão aceitando. E vem o crente, levanta a mão e diz: eu aceito Jesus, ele vem com desejo. Mas quando chega de muitas igrejas, ele é corrompido. Porque não conhece a palavra. Mas quem está na casa é de Deus. Não está nas grandes congregações, pastora. Está nas pequenininhas de aleluias. Como a de Filadélfia era pequena, era zombada, era criticado. Porque a doutrina tinha que manter, a oração tinha que manter, a verdade tinha que manter, a adoração era verdadeira. Pode zombar, eu vou orar, pode perseguir, eu vou orar, eu vou servir a Deus, mas não mudo a minha, aleluia, a minha essência. Aleluia. Quantos falsos profetas não têm corrompido as igrejas e a essência da verdadeira comunhão com Deus tem se perdido rumo. E Jesus estava dizendo para os discípulos que aquele templo, a plena, era templo, mas seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Este mundo será destruído. Mas Jesus estava mostrando para eles, e eles queriam saber como, que tempo. E Jesus vai dizer os sinais. Jesus começa a dizer os sinais, aleluia, para eles. De princípio de dores, Jesus vai dizer: seria guerra, rumores de guerra, filhos contra pai, pai contra filhos, nação contra nações, reis contra reis. Aleluia. A palavra do Senhor diz que haveria sinais nos céus e na terra, nas águas, no vento, maremoto e terremoto. Aleluia. Jesus começa a mostrar para ele: esses são os sinais. Igreja, tem quantos anos que Jesus falou isso? Aconteceu no tempo de Jesus, mas está acontecendo no nosso dia. Está acontecendo no meu e no teu dia. Os falsos profetas estão enganando o crente. Crente que servia a Deus com 30 anos de evangelho, aleluia, conhecedor da verdade, está sendo corrompido, pastor. Aceita as coisas do mundo, mantém o engano, na mentira, na teologia, aleluia, enganado por Satanás, picado pela serpente, corrompido do cabelo da cabeça ao dedão do pé. Aleluia. Mata almas. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer: os sinais estão acontecendo. Os crentes estão tão dormindo, estão tão enganados, estão tão adornados, aleluia, estão tão esquecidos. Eles vêem o sinal e dizem assim: Jesus está voltando. Mas está sendo enganado todo dia e não se converte a Deus. Igreja do Senhor, Jesus disse
Não é porque tu está na casa que tu vai ser salvo. Ele disse: se você não deixar ser enganado, ele disse para mim e para você que nós seríamos salvos. É preciso você não deixar ser enganado, nem pela tua consciência, nem pelo teu coração, nem pelas tuas, aleluias, obras, e nem pelo adversário, nem por homens malignos. Porque tem homens malignos. Jesus disse: esses são os filhos do diabo. Eles estão lá. Eu sou de Deus, eu sou filho de Abraão. Mas Jesus disse: se a minha palavra não entra em vós, então vós não são filhos de Deus, mas filhos do diabo. Porque todos que são de Deus ouvem a Deus. Por isso, amada igreja do Senhor, a palavra do Senhor Jesus, ele vai advertir, vai dizer: tudo seria destruído, nessa terra se findará, mas há um conselho para a minha vida e para a tua vida. Jesus vai dizer que este conselho é não deixar ser corrompido. Ele deu sinais para mim e para ti, entender que o tempo está perto. Peraí, meu amado, então se o tempo está perto, você ouve maremotos, pestilência em várias partes do mundo, você vê guerra, rumores de guerra por toda parte, aleluia. Então peraí, isso está cumprindo, é verdadeiro, e por que está deixando ser enganado? Porque deixa ser enganado. Aleluia. Jesus, ele está despertando a mim e a ti. Você conhece o sinal, conhece a palavra, não deixa ser enganado, para que tu possa ser salvo. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, em Apocalipse, no capítulo de número 3, aleluia, a partir do verso 11, ele vai dizer: eis que venho, sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se tu deixar ser enganado, já está perdendo a tua salvação. E ele disse mais para mim e para ti: se eu e você, aleluia, conseguir guardar esta nossa vida com ele disse: eu vos farei nome na coluna da casa do meu Pai. Ele disse: vós conhecerei o meu Deus, e ele será o teu Deus. Aleluia, tu habitarás na cidade do meu Deus, e vós conhecerás o meu novo nome. Aleluia. Jesus fez promessa para mim e para ti. É preciso eu e você entender isso aqui, igreja. Tudo está acontecendo, mas há uma igreja dormindo, há um povo dormindo. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, quanto tempo Noé pregou para o povo dizendo que havia destruição sobre a terra, e o povo fez o quê? Nada para lutar, nada. Quem queria salvação? Tem crente que está apostando na igreja, mas não prepara a tua vida para ir para o céu. Aleluia, a palavra do Senhor Jesus vai dizer que vai acontecer igualzinho aquele tempo. Aleluias. Jesus disse que naquele tempo eles davam de casamento, casavam e davam de casamento, comia e bebia. Mas quando veio o dilúvio, não houve escapatória. As portas se fechou. A porta do céu vai se fechar quando os remanescentes serão levados. João 14, aleluia, versos primeiros, Jesus vai dizer: não turbei os vossos coração, crê em Deus e também em mim. A casa do meu Pai é muitas moradas. Se não fosse assim, ele diz, eu não diria a vós que iria. E quando for preparar lugar, ele diz: vós, quando eu for, vós prepara lugar. Para quando eu voltar, ele diz: levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais comigo também. Mas isso é quem vencer. Isso é quem vencer, igreja. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira para com a minha vida e para com a tua
tua vida. 1 João capítulo, aleluia, 5, verso 19. Ele vai dizer: e nós sabemos que nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. E quem anda nos falsos profetas? Quem anda gloriando os mentirosos? Se dizer que ele está ali, vai. Se dizer que ele está lá, vai. Está ali, está um cantor famoso, ele vai atrás. Está ali, está um pregador famoso, ele vai. Jesus disse: falar que eu estou ali ou que está lá. Ele disse: não ireis, porque eu não estou. Se você estiver dentro da tua casa orando, ele diz: eu estou contigo. Mas tem pessoas, porque diz fulano ora, ele prega, aleluia, expulsa demônio, profetiza, revela. Então eu vou para lá, que Jesus está lá com ele. Chega lá, é corrompido, é enganado, fica de um lado para o outro buscando falsas profecias, engano que não convence, aleluia, que não converte a alma para ir para o céu. E ele disse: nós sabemos que nós somos de Deus, aleluia, e no que é verdadeiro, João disse, nós estamos que é em Cristo Jesus, aleluia, e nós devemos permanecer incorruptível, imaculado até a tua vinda, porque ele virá. Aleluia. Amada igreja do Senhor, Jesus Cristo, ele começa a dizer ao discípulo: tudo terá fim, não deixa ser enganado, observa os sinais, mantém longe daqueles que querem te corromper. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer para mim e para ti, igreja, aleluia, em Daniel no capítulo 12, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que naquele grande dia, aleluia, Miguel se levantará, aleluia, e a palavra disse: e todos aqueles que está escrito no livro da vida, ele pelejará por vós, aleluia, ele vos arrancará vocês de lá, ele disse, no meio da tribulação, aleluia, mas ele disse: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna, mas ele vai dizer: mas também ressuscitarão muito para o desprezo e a vergonha eterna. Mas aqueles que pregam, aleluia, com conhecimento, aleluia, o seu fulgor resplandecerá. Aleluia, aqueles que pregam com justiça, ele diz: será como as estrelas eternamente. Aleluia. Ele está dizendo que esses que vive com Jesus, aleluia, terá glória diferente, vida diferente no céu, permanecerá resplandecente, aleluia. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira, igreja, para com a minha vida e para com a tua vida. Não deixa ser enganado, não deixa ser corrompido, aleluia. Jesus, ele vai dizer: quem está no templo, a palavra que Daniel diz, ele disse: entenda isso, entende essas palavras. Sabe por quê? Porque Deus viu, naquele tempo havia falta de entendimento, mesmo estando na casa. E Daniel vai dizer, aleluias, quem está na casa entende isso. Estas palavras, que era a palavra do fim dos tempos, e o fim está vindo, o fim já está aí. Quando foi pronunciado estas palavras, eu e você não existia. Agora eu e você existe, nós estamos vendo tudo acontecendo. Aí eu te pergunto, crente, como está a tua vida junto com o Senhor? Será que tu está se preparando para ir para o céu? Ou tu se prepara só para vir para a igreja? Tu está se preparando na caminhada para você entrar no reino do céu? Ou você se veste só para vir para a igreja? Tu conhece o caminho do céu ou só conhece o caminho da casa para a igreja? Aleluia.
Em nome de Jesus Cristo, amada igreja. Quem tem ouvido, ouça estas palavras que diz o Espírito Santo. E não deixa perverter a tua fé, o teu coração. Porque muitas vezes tem desejo de seguir com Cristo, mas por causa dos falsos mestres, falsos pastores, muitos são corrompidos e pervertem a tua fé. Tu anda de qualquer jeito, muitos não oram, muitos não lêem a Bíblia, muitos não entendem, e só fica apenas de palavras ouvidas. E muitos que tinham conhecimento deixou a atualidade entrar nos corações. O Papa quis mudar a palavra. Diz que tinha que atualizar a Bíblia. E tem crente já deixando atualizar. Já está atualizando na vida, quando aceita tudo. Pode não vir assim, que não tem problema não. Fica assim que não tem problema não. O importante é que tu sirva a Deus. Como é que tu vai servir a Deus se você não fizer mudança na vida? Servir, ser crente, é acreditar. Se você acredita, tu é crente. Ser servo é quem serve. E para servir é como Ele quer e não como nós queremos. Aleluia. Ser amigo é ter intimidade. Ser filho é você já estar na glória. Aleluia. Então tenta diferenciar em que ponto tu está na tua caminhada. E Jesus, ele disse: quem está na casa, entenda estas palavras. Busca entender, em nome de Jesus Cristo.